tema da live de hoje é cérebro. Como a gente aprender melhor, o que trava o aprendizado, o que trava a cognição, como melhorar a capacidade de memória, o que trava os problemas que geram problemas de memória, de foco, de atenção, principalmente na parte de estudo, no dia a dia. Tudo isso eu vou falar hoje. É um tema bem extenso, muitas químicas que estão relacionadas de suplementação que pode ser feita, de nutrientes, de toxina. Às vezes não dá para guardar tudo isso de cabeça, por isso que eu tenho aqui, eu fiz um resumo, isso está contido nas minhas aulas, faz parte de um dos meus cursos. Tem um curso meu que eu chamo de Saúde Integral, onde eu falo da parte de neurociência, que é o tema de hoje, e eu falo sobre a parte mental, toda a estrutura cerebral, o que gera problemas de memória, o que gera problemas de raciocínio, o que gera problemas de foco, de atenção, como fazer para reverter esse processo. Tudo isso a gente vai entender essa noite. Então, para quem não me conhece, está entrando aí, meu nome é Gustavo Semitz, eu sou fisioterapeuta, trabalho com as técnicas de microfisioterapia, nova medicina germânica, constelação familiar, estudos de hereditariedade, de transgeracional, a medicina chinesa, acupuntura, sou especialista em medicina chinesa, trabalho já há 18 anos nessa área, 7.500 pacientes que eu já atendi até hoje com essas técnicas. Eu desenvolvi depois de anos uma técnica minha específica, onde eu rastreio onde está a ou as causas que estão gerando aquela doença na pessoa ou aquele sintoma na pessoa, seja o sintoma que for. A minha área hoje de atuação são mais as doenças crônicas, que a pessoa vai de médico em médico, de profissional em profissional de saúde e não consegue tratar. Eu dou aula já há 18 anos em pós-graduação, em cursos livres também, para fisioterapeutas, para médicos, para enfermeiros. Já dei para 9 áreas da saúde para leigos, tem um curso para leigos também, que chama Saúde Integral, e daqui a uns dias eu vou falar de novo desse curso. Provavelmente esse ano eu vou fazer online ele. É muito interessante, mesmo para quem não é da área da saúde, tem curiosidade, quer aprender, porque todas essas lives que eu faço é um resumo de todas as aulas. Lógico que a gente não pode passar tudo em 1 hora, e hoje vocês vão ver que o assunto é bem extenso. Não existe uma fórmula mágica para você turbinar, porque o que as pessoas veem é o marketing, tá? Então, toma Ritalina que você vai turbinar o teu aprendizado. Aí a pessoa se dá conta que nada acontece em relação a isso. Agora tem um novo medicamento, Venvance, e assim por diante. Eu não vou falar de medicamentos, não é o intuito aqui, porque isso é para quem tem problemas um pouco mais graves, e ele até, de certa maneira, ajuda em alguma coisa, mas se você tiver o que eu vou falar hoje aqui, você tem todas as ferramentas, vocês vão ter todas as ferramentas, as grandes ferramentas necessárias para poder aprender melhor, aprender mais rápido, ter uma memória, porque as pessoas me perguntam, Gustavo, fazem 18 anos que você dá aula e toda vez você fala, às vezes, coisas novas, você vive dando aula diferente, como é que você guarda tanto conteúdo assim? Pois é, eu vou passar os segredos que eu aprendi com professores da França, professores do Canadá, professores que eu tive aula que vieram da Bélgica e que eu aprendi todo esse contexto de hoje para entender como que o cérebro diz sim, quando o cérebro diz não, quando que o cérebro grava, quando que o cérebro não grava. E esses pulos dos gatos, pulos do gato, digamos aí, eles vão estar escondidos em várias informações e contidos em várias informações que eu vou passar nessa live aqui para vocês. Mas vamos começar da seguinte maneira. Eu gosto de fazer metáforas, vocês vão entender por quê, tá? Dizem que metáfora é a linguagem dos deuses. Se vocês conhecer pessoas líderes, então você pega Jesus, Buda, Krishna, Dalai Lama, Madre Teresa, Gandhi, gurus, yogis, eles fazem metáforas. Por quê? Porque eu não tenho uma resposta pronta para você. Você não pode ter a resposta pronta de uma outra pessoa que viveu uma outra experiência de vida que vai servir para você. Às vezes funciona, mas às vezes não funciona. Então a melhor forma é colocar dentro de um contexto, de uma história para fazer você mesmo raciocinar. São chamadas metáforas.
A metáfora que eu quero passar é a seguinte: se você for comprar uma TV, se você for comprar um ar-condicionado, se você for comprar uma geladeira, ali vai vir um manual, onde vai estar dizendo onde liga, onde desliga e como que regula, que é a parte principal. Onde liga o aparelho, onde desliga o aparelho e como que regula. Agora eu pergunto para você, você ganhou um manual quando você nasceu para saber aqui, ó, da parte cerebral, onde liga, onde desliga, como que regula? Não. Então, nem a neurociência, que hoje é o campo que é chamada uma disciplina, chamada neurociência, que estuda profundamente essa parte cerebral e as programações cerebrais, tanto a parte física, que eu vou dividir aqui didaticamente, como se fosse um computador. Então, eu vou te dar uma outra metáfora aqui. Então, a metáfora anterior, eu vou ensinar como se fosse um manual, onde você regula o cérebro, onde ele liga, onde ele desliga, como que regula ele, tá? E a outra metáfora seria em relação à estrutura. Imagine que você tem um cérebro e esse teu cérebro é o quê? Um computador ou teu celular. Você é dividido num aparelho eletrônico assim, a parte de hardware, que é a parte sólida, a parte física, a parte material. Se você pegar um notebook, são as teclas, todo o casco de plástico, se você abrir ele é o HD de metal. Essa é a parte do hardware, que no cérebro é o cérebro. Se você abrir a caixa craniana aqui, a parte óssea, você vai ver aquela estrutura que você conhece, toda cheia de circunvoluções, que é a parte material, estrutural, que é o cérebro em si, essa parte do hardware. E existe a parte do software. Então, se você pegar o teu celular, se você pegar um notebook, qual é a parte do software? É o sistema operacional, ele é dividido em dois. Ele tem um sistema operacional para rodar, se for no teu notebook. Às vezes ele pode ser o Windows, às vezes ele pode ser o sistema do iOS lá da Apple. E você tem a outra parte, que são em duas, sistema operacional. E você tem os aplicativos, que são os programas. Vocês vão entender onde eu quero chegar com isso. Então, dividindo essa parte do cérebro, nós temos a parte material, de hardware, o cérebro propriamente dito, e você tem a parte de software, que é a parte dos programas. Ela é imaterial, ela é virtual. São programas que não são materiais, são virtuais, são linguísticos, são neurolinguísticos. Nós somos animais linguísticos. A linguagem nos diferencia dos outros seres e nos faz humanos. Então, é com a linguagem que a gente vai programar o cérebro. Não é com os comandos do Windows, não é com os comandos do antigo MS-DOS, não. É com linguagem, é com palavras, é com frases, certo? Então, tem essas duas partes aí, certo? Então, vamos começar com a parte material, que é a parte física, a parte do hardware. O cérebro, ele é formado por 100 bilhões de neurônios. Então, que se você lembra lá da 5ª série, se você lembra da 8ª série, se você lembra do 2º grau, você lembra de uma célula chamada neurônio. Essa célula chamada neurônio, ela tem uma caudazinha e ela tem uma parte, parece uma mão, que chama dendritos. Se você pegar um fio de luz aí, um fio elétrico, você tem a parte emborrachada, você tem a parte de cobre dentro. Se você cortar e descascar a ponta, vai ficar a parte de cobre cheio de filamentos, não é assim? Cheio de filamentos. O neurônio é muito parecido com essa metáfora aqui, tá? Ele tem a parte emborrachada, que é gordura, que é ômega 3, por exemplo, que é colesterol. Por isso que é importante colesterol. Se você tiver o colesterol abaixo de 120, você está em risco. Você começa a ficar lento. Se teu colesterol estiver abaixo de 150, abaixo de 120 principalmente, você começa a ficar lento. Quem são as pessoas que têm colesterol baixo? Olha só, é um conceito diferente. Não é eu, Gustavo, que estou falando. São estudiosos que vêm estudando, médicos, neurologistas, que vêm falando que essa teoria do colesterol causar infarto é um mito do colesterol. Digite na internet e coloque mito do colesterol para vocês verem, tá? E hoje é o contrário. Estão vendo que quanto mais elevado o colesterol depois dos 60 anos, menos câncer a pessoa tem, de todos os tipos. Porque o colesterol é uma gordura que o corpo sempre produziu.
75% do colesterol que você tem no teu corpo, teu próprio organismo que produziu. Só 25% vem da alimentação. Então falar que o colesterol é ruim dessa maneira que falam não é verdade. Quem está tomando estatinas, simvastatina, outras estatinas para baixar colesterol e está tomando numa dose elevada ou por muito tempo, você envelhece a pessoa cognitivamente, você envelhece mentalmente a pessoa uns 10 anos no primeiro ano que ela ficar tomando esse tipo de medicação. Porque vai, às vezes, reduzir o colesterol e ela começa a ficar lenta, letárgica, ela começa a não fazer mais conta de cabeça e assim por diante. Comece a reparar aí idosos que estão usando muitos anos essas estatinas, que são venenos, vão fazer efeito colateral, às vezes gravíssimo, a médio e longo prazo. A curto prazo, 2, 3 meses, geralmente não acontece muita coisa, mas mais de um ano, aí vem o problema, tá? Não vou mais me estender nisso aí, é um negócio para vocês pensarem sobre esse assunto. Tá? Pensar sobre esse assunto, certo? Eu nunca falei para ninguém parar medicamento nenhum. Eu não posso, sou fisioterapeuta, não posso falar para ninguém parar medicamento, tanto é que eu não falo. Eu dou os estudos que tem por trás. A pessoa que tem que ir para o médico de confiança e buscar essa informação aonde ela tiver que buscar. Então eu estava falando da estrutura e comparando com fio elétrico. Então aqueles fios desencapados, aqueles filamentos de cobre desencapado, chamam dendritos. Depois vocês vão saber onde eu quero chegar com essa história desses dendritos aí. Então o cérebro, como eu falei, ele tem 100 bilhões de neurônios e trilhões de conexões nervosas. Os neurônios, eles não regeneram, eles não renovam. Muito pelo contrário, eles vão morrendo. Você perde, escute bem agora, você perde de 70 a 80 mil neurônios por dia normal, todo mundo. Você fala assim, meu Deus, Gustavo, mas eu perco normal, sem droga nenhuma, 70 a 80 mil neurônios por dia perde. Você tem 100 bilhões. Se você fizer o cálculo e você viver até os 70 anos de idade, se você perder 70 mil neurônios por dia, você vai perder até os 70 anos de idade 2,5% do seu cérebro, 3% do seu cérebro. O que não é nada. Porque o que interessa não é o neurônio em si. Ele é importante. O que interessa é a conexão. Entre um neurônio e outro tem uma conexão, que são outras células que chama glia. Eu não vou entrar profundamente, que são uma parte chata, ninguém quer ouvir isso. Mas chama glia, que são as conexões. O mais importante são as conexões. E essas conexões que aumentam, elas aumentam, que é a glia. A glia aumenta, mas isso depende da nutrição, depende do estímulo neurológico, cerebral, mental que você tiver ao longo da vida. Se você colocar um gesso no teu braço, quebrou o braço, e ficou 45 dias com o braço engessado, sem movimentar, depois que você tira o gesso, você é incapaz de fazer esse movimento. Não é verdade? Se você engessar o cérebro, sabe como é que você engessa o cérebro? Primeiro, parando de querer. É a primeira coisa para o aprendizado, para o foco, para a memória, é sonhar, querer, motivação. Essa motivação ela é interna, é automotivação. Ninguém motiva ninguém. Todo mundo é automotivado. O que o líder faz, o que um professor faz, o que um ídolo faz, é criar um ambiente linguístico que facilita com que você se automotive. Então, você já foi em palestra motivacional que você achou um saco, não é verdade? E você já foi em palestra motivacional que você saiu radiante e ficou ali 2, 3 dias, depois voltou a tudo que era. Tudo a mesma coisa, né? Que é a parte que eu já falei em outros vídeos. Qual a diferença de força de vontade e motivação? Força de vontade é o que você tem no fim do ano. Quando chega 1º de janeiro, você pega um papel, um bloco, uma agenda e começa a fazer assim, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer isso. Quanto tempo isso dura? 2 semanas?
nem um mês. Quando nós estamos falando de motivação, a história é totalmente diferente. Se você sofreu bullying porque você era gordinho na infância, hoje provavelmente você tem um corpo muito bom. Hoje provavelmente você é atleta. Porque o bullying te motivou por raiva, por desejo de mostrar para os outros que você consegue, que você ia mudar. É inconsciente isso, tá? Se você era feinho lá no teu ensino médio, fundamental, lá na tua adolescência, você era cheio de acne, você era ou muito raquítico, ou o cabelo meio esquisitinho, ou muito obeso. Hoje, provavelmente, você pode fazer a pesquisa aí, se você foi lá na tua infância e adolescência, feinho, o feinho da sala, estava abaixo da minoria, da maioria ali, hoje provavelmente você é o melhor dos que estudaram com você. Em termos de estrutura corporal, em termos de estética, em termos de beleza, em termos de cuidado com a saúde. É verdade ou não é? Lógico que é. Porque você teve um conflito. E o conflito tem um lado positivo, tá? E o lado positivo do conflito é te motivar. Então, olha que interessante. As pessoas vêm para terapia achando que elas têm que virar perfeitas. A pessoa não é perfeita. Eu sou terapeuta, atendi 7.500 paciente, eu me trato toda semana, eu me autotrato. Se eu não tenho conflito, eu tenho um monte, eu quero resolver todos? Não. Tem conflito que eu nem quero mexer, porque eu sei que aquilo ali está alavancando a minha vontade de ter saúde, a minha vontade de cuidar de mim, cuidar do meu corpo. Tem conflito que você não mexe. Tem uma história que diz que a hora que acabou os teus conflitos, está na hora de fazer o check-out. Então a gente tem que pensar que terapia não é para ficar perfeito. Principalmente o terapeuta, você vai ver que o terapeuta tem muito problema. Agora, como que você encara o problema que é a chave do negócio? Como você encara o problema? O exemplo que eu sempre dou é o seguinte. Vem um menino passando na rua, pega uma pedra, atira na janela da casa, a vidraça quebra. Pergunto, é bom ou é ruim? Depende. Para a natureza, tem uma frase que diz, a natureza não tem estado de alma. A natureza não tem emoção, se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Quem interpreta isso é o ser humano, é o cérebro do ser humano. Então pode ser, para um indivíduo da casa, pode ser que seja ruim. Eu vou ter que investir dinheiro, olha a sujeira que fez, etc, etc, etc. Para o outro indivíduo, ele já analisa diferente. Ele analisa o seguinte, nossa, ainda bem que esse vidro não quebrou quando o meu filhinho de 2 anos estava perto. Agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar um vidro mais grosso e mais forte, que daí não tem mais problema, eu fico até mais protegido. Isso foi até bom acontecer. Então é o mesmo problema que os dois vivenciaram, mas a percepção em frente àquele problema que era o mesmo, para um foi positivo, para o outro foi negativo. Então, a diferença é como você reage ao problema que você está vivenciando. Você reage de uma forma positiva, vê o lado bom, vê o lado de aprendizado, ou você vê só o lado negativo? As pessoas nessa pandemia estão acontecendo o quê? Só vendo o lado negativo. É o medo do vírus, é não ter trabalho, é ficar endividado, quantas pessoas vão morrer, quantas pessoas vão perder emprego, quantas empresas vão quebrar, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com a minha família. Só vê o lado negativo. Mas e o lado positivo? Tem um lado positivo da história. Tudo tem um lado positivo. Então, eu estava falando da força de vontade e a motivação. Os conflitos emocionais servem para te motivar. E é a vontade de querer. Então, eu pergunto para você, e você, parou de sonhar? A maioria dos brasileiros já jogou a toalha. Se você pedir hoje para um adolescente de classe média, média alta no Brasil, se você pedir para ele, qual que é o teu sonho de vida? Ele vai falar, mudar para o exterior. Olha que imbecilidade. Tem nada a ver que o exterior seja ruim. O exterior é muito bom. Todo lugar é bom. Tá? Se você trabalhar, tem um empresário, um mega empresário no Brasil, fiz curso com ele, ele fala o seguinte, Gustavo, se você trabalhar certinho, com ética, se você fizer o que precisa ser feito, e não ficar só delirando, sonhando, falando um dia eu vou fazer, um dia... Se você fizer certo, o básico, e bem feito o básico, qualquer negócio dá certo. Tem loja de sapato no Brasil quebrando, tem loja de sapato no Brasil milionária. Às vezes na mesma rua, às vezes no mesmo bairro, na mesma cidade. Uma clínica de fisioterapia quebrando, uma clínica de fisioterapia milionária, na mesma cidade.
e os dois vivem o mesmo contexto, o mesmo problema. A mesma coisa eu sou fisioterapeuta. Se falar assim, nossa, tô passando muita dificuldade, não tô. Eu tive preparado, eu tenho caixa. Agora, teve uma época da minha vida, 8, 10 anos atrás, que se essa pandemia me atingisse lá, eu estaria numa situação muito ruim, porque eu não entendia de todo esse contexto que eu tô passando aqui para vocês. E isso vem cerebral. Então, uma das coisas que a gente tem que entender é a parte de motivação, que você tem que aprender de dentro. A motivação vem dos teus sonhos, da tua missão de vida, de você colocar e dizer toda noite, qual é a minha finalidade de vida? Sabia que toda vez que você faz uma pergunta para o teu cérebro, ele tenta responder? Primeira dica da noite, toda vez que você faz uma pergunta para o teu cérebro, ele tenta responder. Toda vez que você faz uma pergunta objetiva e inteligente para você mesmo, o teu cérebro vai tentar responder. A melhor hora para fazer isso é nos últimos 20 minutos antes de dormir, que é a outra coisa que eu vou falar no final, que são os tratamentos. Toda vez que você fizer 20 minutos antes de dormir uma pergunta para o teu cérebro, ele vai ficar remoendo a noite inteira, procurando no inconsciente, no consciente a resposta. Se ele não achar, você vai ficar repetindo isso até ele encontrar. Então, uma pergunta que vai fazer a diferença na tua vida é a seguinte. Você grava o que eu vou falar agora, que essa pergunta é libertadora. Só que é aquela história, né? As pessoas, cada um reage de um jeito. A história, a metáfora é o seguinte. Para acordar uma gazela na floresta, basta um raio de sol, ela acorda. Se acordar uma pedra, você precisa de uma dinamite. Nem todo mundo responde do mesmo jeito. Tem pessoa que vai numa palestra de meia hora, ouve uma frase e aquilo desencadeia um insight, um wake-up call, um acordar que muda o conceito da vida dela. Tem pessoa que faz um curso de 1 mês, de 30 horas, de 50 horas, entra no ouvido, sai no outro, não fez diferença nenhuma. Uma live dessa, para muita gente, pode ser um despertar e fazer uma, desculpa a palavra, uma puta de uma diferença. Tem gente que vai ouvir, e pode me ouvir aqui, todos os vídeos, não vai dar diferença nenhuma, porque a percepção das pessoas é diferente. A percepção das pessoas é diferente. A pergunta que eu falei que eu ia fazer é a seguinte. Antes de dormir, você vai fazer a seguinte pergunta. O que é hoje impossível na minha vida, mas que se fosse possível, mudaria para melhor a forma como eu vivo? Vou repetir. O que é hoje impossível na minha vida, mas que se fosse possível, mudaria para muito melhor a maneira como eu vivo? O que? E dorme, apaga e vai dormir. E toda noite você faz essa pergunta para você antes de dormir. Tem que ser a última coisa, não é fazer a pergunta, vou ver um capítulo do meu seriado. Não, esquece isso aí. A última coisa que vai ficar no teu cérebro é o seriado, tá? Então tem que ser a pergunta, ok? Então eu tava falando da estrutura cerebral, o hardware. Ele é formado por o quê? O cérebro, ele é uma bola de gordura, ele não é carne, ele não é osso, ele não é ligamento. O cérebro é uma bola de gordura, água, sais minerais e hormônios. Então essa é a parte do hardware, do sistema físico que você abre e vê o teu cérebro ali. Baseando nisso, você tem que ter essa estrutura intacta. De outra maneira, se você tiver faltando alguma coisa, ou faltando água, estando desidratado, ou faltando algum tipo de ácido graxo essencial, algum tipo de gordura, você vai ter problema. E eu falei das estatinas, dos medicamentos que diminuem o colesterol. Então você vai diminuir também essa estrutura do cérebro, tá? Isso aí é importante, eu vou falar na parte de toxinas. Qual o combustível do cérebro? O combustível do cérebro, para ele agir, primeiro, oxigênio. Se você fizer uma gravata aqui, em 5 segundos você desmaia. Porque não passa sangue para o cérebro, o sangue leva o quê? Oxigênio. E se faltar 1 milissegundo de oxigênio no cérebro, você desmaia. Desmaia porque você vai da vertical para horizontal, facilita o fluxo sanguíneo, facilita a chegada de oxigênio no teu cérebro. Por isso que o mecanismo de defesa é o desmaio. Quando você tem privação de oxigênio no cérebro, o cérebro vai desmaiar para facilitar a chegada ali. Tem pessoa que respira errado, por isso que atividade física, por isso que yoga, por isso que meditação é fundamental e já é comprovado, estudos, mais estudos, mais estudos, que uma pessoa que faz atividade física, uma pessoa que faz yoga, uma pessoa que faz meditação e a outra que não faz nenhum desses tipos ali,
o raciocínio daquela que faz é melhor, a memória daquela que faz é acentuada, e se as pessoas que me conhecem sabem o quanto eu gosto de exercício físico, as múltiplas atividades físicas que eu faço durante minha vida, e esse ano eu pretendo ir para a parte ou do yoga ou da meditação, que é fundamental. Eu ainda não fiz, mas eu tenho colegas que fazem, pacientes que fazem, e os relatos são incríveis, principalmente dos estudos, certo? Então, oxigênio você vai conseguir tratando como? Fazendo um tipo de exercício físico prescrito por um educador físico, alguém que entenda disso aí, alguém que entenda de yoga, alguém que entenda de meditação. Você tem que pegar alguém e coloca isso na tua planilha. Você precisa oxigenar mais o cérebro. Um outro tratamento que eu já passei aqui em outra live é o seguinte, é a técnica 4-4-4. Você vai fazer 4 segundos inspirando, então você conta assim, você inspira 1, 2, 3, 4, inspirando, você faz uma apneia, você pausa a respiração, você trava a respiração e conta 4 segundos, 1, 2, 3, 4, e você expira, você solta o ar contando 4 segundos. 1, 2, 3, 4. E você repete isso 4 vezes. Olha só, presta atenção. Quando você puxa o ar e pausa, dá uma apneia, segura o ar, você começa a criar uma falta de oxigênio no cérebro. Uma pequena hipóxia. Essa hipóxia, essa falta de oxigênio, vai liberar uma substância chamada adenosina, que dilata os vasos sanguíneos, e quando você solta o ar e respira novamente, você leva o oxigênio para lugares onde não iam antes, no cérebro, e você faz uma reoxigenação cerebral. Guarde isso com você. 4, 4, 4, repete 4 vezes. E você vai fazer uma reoxigenação cerebral. É aquele momento que você está cambaleando, que você está na frente do livro, que você está digitando, escrevendo alguma coisa, que você começa a sentir sono, não consegue parar. Você vai fazer esse tipo de respiração para reoxigenar o cérebro. De duas uma. Se melhorar, o diagnóstico está feito. Você estava com uma pequena hipóxia, uma pequena deficiência de oxigenação. Opa, deu uma acordada, você fez o exercício e voltou ativa, deu uma acordada, estava com uma pequena deficiênciazinha de oxigenação. Sabe o que você tem que fazer? Pegar um educador físico, ele prescreva um exercício físico de maneira acompanhada para você, ou você ir para yoga, ou você ir para meditação, que vai melhorar a tua oxigenação cerebral. Tá feito o diagnóstico. Se você fizer a respiração e você vê que não melhorar, você ainda ficar sonolento, não tem nada, você descartou uma. Não tem a ver com oxigenação, tem a ver com algum outro nutriente, tem a ver com alguma outra coisa que está acontecendo, que eu vou falar aqui algumas outras. Então, quais são os combustíveis energéticos cerebrais? Primeiro, o oxigênio. Não tem outro mais forte que o oxigênio, tá? Por isso que eu começo por ele. Se você não faz algum tipo de esporte, algum tipo de exercício físico prescrito por alguém que entenda da tua individualidade, que você tem uma individualidade. O que serve para mim, às vezes não serve para você, às vezes não serve para minha irmã, às vezes a pessoa é gêmea, eu sou gêmeo. Mas e daí? O meu condicionamento é muito diferente, o meu sangue, o que eu estou nutrido, tudo é diferente. Então tem que ser individual. Por isso você tem que fazer uma avaliação, não é bobagem, tá? Vá, pegue alguém com experiência, procure na tua cidade aí alguém com experiência. Porque oxigênio é a primeira coisa para você melhorar essa parte da estrutura cerebral. Então, energia, combustível, oxigênio. Segundo combustível, agora não está por ordem, tá? O segundo combustível, glicose. Glicose vem dos alimentos que você come. Existe um açúcar, que é o açúcar que usa como combustível do corpo inteiro. Um açúcar chamado D de dado, D-ribose. Esse D-ribose é um açúcar que o corpo converte, ele é extremamente tolerável pelo corpo e hoje tem para vender manipulado, só que ele é um pouquinho caro, manipulado. Você tem marcas famosas, que eu não vou falar qual aqui, que já vende ele pronto.
e você pode adoçar o seu café, porque a cafeína é considerado, escuta isso agora, a cafeína é considerado uma substância nootrópica, N de nariz, O de ovo, nootrópica. Nootrópicas são substâncias que ativam o cérebro, turbinam, na verdade não turbina, mas ele deixa o cérebro mais ativo para memória, para raciocínio, para cognição. E a cafeína não funciona para todo mundo, porque quem toma mais do que 3 xícaras por dia, xícara média, não pequenininha, xícara média, quem toma mais do que 3 xícaras médias por dia de café já tem tolerância à cafeína. E essa cafeína que ela tomar não vai mudar nada, raciocínio, cognição, memória. Mas para quem toma pouco, entre 1 copinho de café pequeno a 2 copinhos de café pequeno por dia, a cafeína, para muitas dessas pessoas, ela é bem tolerável e quando você introduz a cafeína, ele ativa a parte neurológica. Isso já é comprovado, tá? A cafeína, o guaraná, o ginseng. Então, quando você, por exemplo, eu vou fazer uma live dessa, eu vou estudar antes para a live, para uma aula minha, o que eu faço? Eu pego um café bom, não pode ser esses café vagabundo de gôndola de supermercado, tem que ser um café bom, porque tem uma série de toxinas no processo do café. Procure os cafés mais caros, mais refinados, senão não vale nada também. E eu coloco o quê? Eu coloco esse D-ribose, umas 5 gramas de D-ribose. Ou, manipular, eu compro pronto. Isso aí vai fazer com que o meu cérebro ele fique com mais combustível, tá? E ele dilate os vasos e ele oxigene melhor e leve nutriente mais rápido para o cérebro. É uma dica aí. Então eu falei do oxigênio, estou falando da glicose, falei da D-ribose, que é um açúcar muito bem tolerado, principalmente para o corpo inteiro, para quem é atleta, enfim, para quem estuda muito. O outro combustível, a própria água. Se você tiver desidratado, você não leva a corrente elétrica de um neurônio para o outro. A água tem minerais, e esses minerais é para onde a corrente elétrica vai. Você imagina uma pessoa que toma Coca-Cola e não bebe água. Eu já tive amigos, já tive paciente que tomava 3,5 litros de Coca-Cola zero, diet, light, por dia. E a pessoa não tomava água. Dentro do refrigerante, meus amigos, tem um negócio chamado água deionizada, água purificada. O que é essa água purificada ou deionizada? Eles tiram da água todos os minerais, magnésio, potássio, sódio, zinco, e deixam só a molécula da água. Por quê? Porque senão dá gosto diferente. Então a Coca-Cola ou outro refrigerante teria um gosto no Brasil diferente do que tem no Japão, diferente do que tem nos Estados Unidos, porque a água local tem mais magnésio, tem mais cálcio, assim por diante. Então eles não querem isso. Eles tiram todos os minerais e é nesses sais minerais que a corrente elétrica vai. Então você imagina uma pessoa que não toma 2,5 litros, 3 litros de água que tem sais minerais nessa água e toma só refrigerante. O que vai acontecer? O pensamento fica lento. A pessoa não consegue fazer cálculo de cabeça. Então olha a importância da hidratação por causa dos sais minerais que tem ali e na condução elétrica. Imagina um atleta que vai competir. Se ele vai fazer um movimento, para ele fazer um movimento, precisa dar o comando elétrico. Por onde esse comando elétrico vai? Pela água com sais minerais. Se você tem baixo de sais minerais e uma água ruim em sais minerais, porque você só toma refrigerante, por exemplo, você não conduz a eletricidade da maneira que deveria conduzir. E o atleta fica mais lento. E às vezes essa pequena diferença de frações de segundos, o cara é vencedor e o outro não. Olha a importância disso. Então eu falei do oxigênio, eu falei da glicose, eu estou falando agora da hidratação, são os combustíveis cerebrais. E aí tem uma série de minerais e vitaminas, que daqui a pouco eu vou entrar, relacionado à nutrição da parte cerebral. O assunto é extremamente longo. Eu queria falar hoje sobre toxinas, sobre deficiência nutricional, sobre programação neurolinguística, sobre tratamentos. Não sei se vai dar tempo. Talvez, se não der tempo, eu faço uma segunda parte numa próxima live. Mas vamos tocar o barco para frente. Eu falei do hardware, eu falei da parte física
da constituição e agora eu vou para a parte do software. Eu vou entrar um pouquinho nessa parte do software, que são os programas. Se você comparar o teu cérebro com um notebook, se você comparar o teu cérebro com um celular, ele vai ter um sistema operacional, não vai? Teu notebook, ou ele funciona com Windows, ou ele funciona com Linux, ou ele funciona com o iOS da Apple, ele funciona com um sistema operacional. No cérebro, a gente tem um sistema operacional também. Sabe de onde ele vem? Ele vem antes da nossa vida fetal, 72 dias antes da nossa vida fetal. Ele vem no momento da concepção, é instalado esse software, esse sistema operacional. Ele vem nos 9 meses de vida fetal, é instalado esse sistema operacional. E mais ou menos até os 3, 7 anos de idade. Então, antes de você nascer, até os teus 7 anos de idade, é implantado em você o teu sistema operacional, que ele é inconsciente. Você toma atitudes na tua vida inconscientes que você nem sabe por quê, em relação a dinheiro, em relação a sexo, em relação a trabalho, em relação a religião. São coisas que vieram dos seus pais, coisas que você aprendeu inconscientemente. Dinheiro é sujo, dinheiro não é sujo. Gente rica vai pro céu, gente rica não vai pro céu. Imagine que você tem 5 anos de idade e você sabe que você vai num lugar importante e foi a melhor roupa que colocaram em você. Aí de repente você chega lá numa igreja, onde tem lá um padre, um pastor pregando, orando, e ele fala o seguinte: é mais fácil um camelo passar no furo de uma agulha do que o homem rico entrar no céu. Aí teu cérebro, por analogia, por comparação, ele vai lembrar do camelo do zoológico, aquele animal enorme. Ele vai lembrar do furo de agulha de costura da sua mãe, aquele negócio pequenininho. E o cérebro vai entender. É mais fácil o camelo passar no furo de agulha do que um homem rico entrar no céu. E ali o teu cérebro fala o quê? Eu prefiro entrar no reino do céu, porque meu pai fala que céu é bom, minha mãe fala que céu é bom, e não ser rico. Aí, isso vai pro inconsciente, não é mais consciente. É o teu sistema operacional. Ele pode estar operando dessa maneira. Aí quando você tem 25 anos de idade, 30 anos de idade, você começa a trabalhar, você começa a produzir, não é mais consciente. Ele é inconsciente. Porque o teu patrão ou alguém chega pra você e fala: você quer ganhar mais dinheiro? Você fala: lógico que eu quero. Então tá bom, vou dobrar o teu salário. Aí ele dobra o teu salário, você dobra a dívida. Ele triplica o teu salário, você triplica a dívida. Quanto mais você ganha, mais você se endivida. Porque inconscientemente o cérebro fala que o dinheiro é sujo, que gente rica não vai pro céu. E inconscientemente você faz dívidas para se livrar desse dinheiro, porque você quer entrar no reino do céu. E é inconsciente. Entende como funciona? Olha que interessante. As crenças em relação a dinheiro, o que seu pai falava na mesa do jantar, o que sua mãe falava na mesa do almoço, do jantar. Por exemplo, o vizinho chegou com um carro novo. Tá roubando, tá fazendo algo de errado, é merecido, não é merecido. O que eles falavam? Em relação a sexo, em relação à religião, em relação a trabalho. Se você teve um pai, por exemplo, que chegava exausto, acabado em casa, depois das 6 horas da tarde, e a tua mãe falava: meu Deus, o que aconteceu? De onde você veio? Do inferno. Meu Deus, o teu cérebro associava trabalho a sofrimento, trabalho a inferno. Olha como é interessante isso. Essas programações que vão se tornar crença. O que é uma crença? É algo que eu acredito que aquilo é possível ou não é possível. Tem gente que acha que pobre nunca vai virar milionário. Só que 80% dos multimilionários no mundo inteiro tiveram uma infância miserável. Não era nem pobre, não, era miserável. 80% dos milionários no mundo tiveram uma infância difícil. Eles tiveram que lutar, eles não tiveram papaizinho para dar a mesadinha para eles, eles tiveram que ocupar um lugar no espaço e se tornaram o que eles são. Lembra que eu falei que os conflitos são importantes? Eles motivam a gente. A gente não tem que resolver todos os conflitos, não. A não ser que está travando a sua vida. Aí você tem que fazer um tratamento. Então, o nosso sistema operacional, ele já veio programado 72 dias antes do teu pai transar com a tua mãe. Antes da concepção. Gustavo, como é que funciona isso? Isso é medicina convencional que fala. Não é medicina holística, alternativa, não tem nada disso não. A medicina genética já fala. Chama pré-imprinting. O pré-imprinting é a impressão genômica, é a impressão no DNA da informação que o seu pai viveu e a sua mãe viveu 72 dias
antes de ter a relação sexual e fecundar o óvulo. Isso chama pré-imprinting. Você já imaginou agora, olha só, o exemplo é agora. Você pega um casal que engravida inesperadamente agora. Os dois tinham uma empresa, acabaram de comprar uma franquia, investiram o dinheiro, toda a estrutura da franquia, gastaram, tiraram o dinheiro da poupança, venderam um carro e colocaram agora, em janeiro, fevereiro, ia começar a funcionar a franquia, para daqui 1 ano e meio, 2 anos começar a dar o lucro. É assim, né? E eles investiram a grana deles ali. Aí veio a pandemia e desespero. E aí o que acontece? Vamos supor que a mulher engravida nesse momento. 72 dias que eles estavam vivendo e ela engravidou, era um sonho de ter algo deles e acabou. E agora não tem dinheiro. Um sonho inalcançável. Um sonho que desmoronou. Um sonho que perderam dinheiro. Aí ela engravida. Essa memória vai para o espermatozoide do homem, essa memória vai para o óvulo da mulher. Aí quando nasce a criança, e essa criança vai se tornando adulta, quando ela for adulta, sabe o que vai estar lá no inconsciente dela? Que os sonhos são inalcançáveis. Que não adianta lutar por sonho que eles desmoronam. Que a vida inteira eu tenho que ficar lutando por dinheiro. Porque eu vivo numa recessão. Porque eu vivo numa recessão. Porque eu vivo numa falta de dinheiro. Porque os pais viveram isso quando eles tiveram a relação sexual e engravidaram. Olha que interessante isso. Isso é medicina avançadíssima que está dizendo isso. Biologia genética, que são as impressões antes de você nascer. Aí eu pergunto, o que será que aconteceu com teu pai e a tua mãe no momento ali que eles tiveram a relação sexual? 1, 2 meses antes. Que mundo eles estavam vivendo? As dificuldades dele. Aí você vai começar a se entender certos comportamentos que você tem, que você nem sabia que tinha. Olha que legal isso. Então por isso que é importante você se unir à tua família e ter esse tipo de conversa, abertamente. Pai, mãe, como é que foi? Como é que foi o casamento de vocês? Fui planejado, não fui? Não importa se eu não fui, não interessa, não quero saber se foi planejado ou não. Não vou carregar ressentimento por isso. Eu quero entender o que vocês estavam vivendo. Estavam vivendo dificuldade? Não estavam. Casaram escondido? Não casaram escondido? Se separaram? Iam se separar e aí engravidou? E tem várias novelas de histórias. Aí vocês começam a entender como que isso funciona. Isso é o seu sistema operacional que está operando a nível inconsciente e você nem está a par disso. A não ser que você pare e reanalise e repense sobre tudo essa estrutura. Imagina o que você vivenciou na vida fetal. Imagina o que você vivenciou no momento do seu nascimento. Imagina o que você vivenciou até os 7 anos de idade. Todas essas informações estão operando sem você saber a nível inconsciente, em relação a dinheiro, em relação a sexo, em relação a trabalho, em relação aos sonhos, em relação a estudo. E isso pode travar teu estudo, isso pode travar teu aprendizado, isso pode travar tua memória, isso pode desenvolver Alzheimer, isso pode desenvolver Parkinson, por esses bloqueios de todas essas crenças. Gustavo, mas é muita coisa. É muita coisa. Eu estou na primeira página de 4. Nós vamos fazer uma segunda live, porque não tem como. Falta 5 minutos para dar 1 hora, tá? Do Instagram aqui. Falta só 5 minutos. Eu falei uma página pequenininha desse tamanho que eu resumi de todo um conteúdo de várias aulas. Então quem quiser, fique ligado aí. Provavelmente essa semana a gente vai fazer a sequência, a parte 2 do aprendizado, memória, cognição e foco, entendendo o cérebro, entendendo as programações, entendendo os nutrientes. Eu ainda nem cheguei nos nutrientes, nem falei das toxinas, que são muitas. Vocês não imaginam as toxinas que você provavelmente ingere todo dia no café da manhã e está travando o teu cérebro. Uma dessas, só para você ficar curioso, é os sucrilhos, tá? Os sucrilhos, tem um negócio chamado reação de Maillard. Reação de Maillard gera uma queima, um torrado, que faz o quê? Que é uma neurotoxina. E às vezes você está dando pro seu filho comer, todo dia. E daí não sabe porque ele está indo mal na escola. E ele todo dia come aqueles cornflakes, sucrilhos, independe da marca. Aqueles flocos lá, cheio de açúcar. O problema não é nem o açúcar ali. O problema é que ele é torrado. E essa torrefação cria uma toxina muito forte para o cérebro dela. Tá? Eu vou me despedir aqui.
Até a próxima live 2 sobre memória e aprendizado. Um beijo grande e até mais.